Olá, tudo bem? Bom, ainda falando sobre o tema de previsão para o futuro, nesse vídeo nós vamos abordar alguns critérios específicos e muito importantes para que a sua previsão tenha uma qualidade boa, né? Razoável. Bom, o primeiro é o seguinte, a questão do períodos incompletos. Se você está fazendo uma projeção de vendas, você tem que tomar muito cuidado se você está considerando um período aberto. Então, por exemplo, se você está no mês de março, no dia 15, e você vai fazer uma projeção de vendas para o futuro, você não pode considerar o mês de março, o mês corrente. Por quê? Porque provavelmente você está na metade do mês com a metade da sua venda. Para o sistema, ele não consegue entender, isso aqui está no meio do mês, eu vou considerar. Não, ele vai considerar que existe, que aquele mês houve uma queda, na metade, né, 50% de queda. E aí ele vai considerar isso para fazer a tendência e vai afetar a sua previsão. Outro tema importante, outro ponto importante, é que você precisa considerar, quando você olha lá os dados, e aí você verifica que aquilo ali não reflete a realidade, se não reflete a realidade, você não vai conseguir uma boa previsão. Então, às vezes, por exemplo, casos muito comuns, sistemas que entram em produção, né? Então, antes os dados eram controlados em planilha, depois colocados no sistema. Existe um período de adaptação, então pode ser que em determinado período do tempo o sistema não refletia aquilo que estava realmente acontecendo. Então, se ele não reflete, a previsão não vai ser legal, ok? E outra coisa também é o seguinte, às vezes em um mês específico a previsão foi muito além da expectativa, né? Às vezes você fechou um contrato esporádico e aí as suas vendas subiram exponencialmente naquele mês. Um mês específico. Se você colocar isso, se esse mês foi realmente esporádico e as vendas ali foram ocasionais, ou seja, uma coisa que vai acontecer só naquele momento, você também não tem que considerar esse mês na previsão, porque vai afetar o desempenho da sua análise. Vamos exemplificar as situações que a gente comentou até o momento. Começando pelos períodos não fechados. Nesse caso aí, nesse gráfico, note que o mês de dezembro de 2010 está destacado. Isso por quê? Porque quando essa visualização foi gerada, o mês de dezembro ainda estava em aberto, ou seja, estava no meio do mês. Então nem todos os faturamentos estavam registrados aí. O que isso vai impactar? Por exemplo, se você comparar o mês de dezembro de 2010 com o mês de dezembro de 2009, você vai ver que está uma diferença muito grande. Se você mandar o sistema executar a previsão a partir desses dados aqui, ele vai entender que houve uma queda no mês de dezembro e isso vai afetar consideravelmente a sua previsão. Então é sempre importante verificar isso, não considerar períodos em aberto ainda na previsão. Outro caso muito comum é o seguinte, períodos fora do padrão. Ou seja, você tem aqui faturamento para vários anos e no caso de 2008 você tem um faturamento muito superior aos demais anos. Então você tem que fazer uma avaliação. Se esse ano foi um ano esporádico que vai acontecer somente daquela vez, você tem que retirar os registros aqui, você tem que filtrar os registros que são os esporádicos, ou seja, aqueles que estão fora do padrão, você tem que tirar ele dessa visualização antes de gerar a sua previsão. Então, sempre ficar atento a isso. Você entra nesse ano, faz uma análise, verifica se realmente aquilo ali pode acontecer novamente ou se for uma coisa esporádica. Se for uma coisa esporádica, você tem que fazer um filtro e retirar todos esses registros esporádicos e aí sim você tem um novo conjunto de dados para fazer a sua projeção com mais qualidade.